Hoje, a grande falha do governo é não ter conseguido fazer chegar o crédito a pequenas e médias empresas que, somados, são os grandes geradores de emprego nesse país. Qual a situação que o senhor está vendo nesse cenário? O senhor está vendo gente quebrar, gente que não está conseguindo ter acesso? Como é que está essa situação real? A situação real é o seguinte, deixa eu fazer um elogio antes para ser tucano. O auxílio emergencial funcionou. O auxílio emergencial funcionou. Evidentemente que não é 100%. Muita gente que era para ser atendida não foi, muita gente que não era foi. Essas coisas tinham que acontecer mesmo num momento como esse. Mas o dinheiro da média, o crédito da pequena e média empresa acabou, zerou. Como boa parte dessas pequenas e médias empresas são serviços ou pequeno varejo, elas literalmente passaram a faturar zero. Zero. 3, 4 meses faturando zero, sem receber um tostão de fluxo de caixa, sem entrar nada, e sem crédito, está quebrando aos montes. Tá? Aos montes está quebrando. Mas por que a linha de crédito não está funcionando? Existe uma linha de crédito, né, para essas micro... Não chega na ponta. Não chega na ponta. Todos os programas que o governo montou até agora, nesse sentido, bem intencionados, enganchou no banco. Quando chegou no banco para passar para a ponta, ele parou. Parou por quê? Porque são feitas tantas exigências à pequena e média empresa que boa parte delas não tem condição, boa parte não, a grande maioria delas não tem condição de atender a todas essas exigências. Os Senador, é um ponto importante nesse debate. O senhor mencionou aí o dinheiro empossado nos bancos. Não faltou tanto ao legislativo quanto ao governo a inclusão de fintechs ou mesmo as empresas de maquininhas de cartão que estão na ponta? Você tem empresários que não são formalizados, eles são informais, mas eles conseguem receber o dinheiro pelo cartão. Hoje, exclusivamente, as linhas são pagas pela Caixa, no caso do auxílio emergencial, e no caso das linhas de crédito, como, por exemplo, o Pronamp, que foi aprovado pelo Congresso, Banco do Brasil, Caixa e, se não me engano, por enquanto, só o Banco de Desenvolvimento de Minas que estão operando. Não faltou incluir também essas empresas de tecnologia que atacam esses gaps, essas falhas dos bancos, né, que esses nichos em que há espaço. O governo não errou nesse ponto e o legislativo não deveria ter insistido nisso? Na verdade, o primeiro plano, pelo que eu saiba, eu não tenho detalhes, era justamente usando as maquininhas, as famosas maquininhas. Mas, por alguma razão, dentro da economia, houve um debate grande da economia e eles desistiram do modelo da economia e foram feitos esses outros modelos que você falou aí. Esse último é o Pronamp, e tem agora, recentemente, um anúncio, eu não sei se ele já implantou, um anúncio do Banco Central em que ele editou uma medida em que deixaria de pagar o compulsório, a remuneração sobre o compulsório, se os bancos emprestassem determinar esta quantia, o equivalente quantia, para as empresas pequenas e médias. Não sei se foi implantado. O problema é que nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil, você também está chegando lá. A alternativa maquininhas me parece que era uma mais objetiva. Mas o que está acontecendo? Retoma a situação real que o senhor estava contando, senador. O que está acontecendo e o que poderia ter acontecido, o que deveria estar acontecendo. Bom, é muito difícil você dar um exemplo real. Por exemplo, o que o americano fez? O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos passaram por cima do crédito, os americanos, o governo federal americano, e fez uma linha, se não me engano, aqui o Antônio deve saber melhor do que eu, mas eu vou dizer o nome, de 300 bilhões de dólares, em que é dinheiro direto na mão do pequeno empresário. Dinheiro cheque, direto, né? O cheque do Trump. O empresário
a pequena empresa, a loja, o serviço, que não demitir até 70% dos seus, se mantiver 70% dos seus funcionários, por exemplo, ela não é obrigada a pagar de volta, aquilo vai para fundo perdido, e é dinheiro da União. Até agora não aconteceu isso aqui no Brasil. Eu acho, e aí nessa hora eu vou ser engenheiro de fora, é mais fácil, mas risco o banco não vai correr. E todas essas empresas pequenas que estão sem faturar, quando entra no sistema do banco é risco. Acabou, é risco. Tinha que ser qualquer coisa nessa linha, que fosse dinheiro da União e que não tivesse a ver com risco dos bancos privados ou públicos, porque a Caixa também não está fazendo esse tipo de financiamento. O Banco do Brasil não está fazendo aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste também possa. Ele se dispõe a fazer, mas exige tanta coisa, como é, por exemplo, que você, uma empresa pequena, uma pequena loja, por exemplo, de 10, 15 funcionários, vai apresentar uma certidão de que não tem nenhum título em cartório nesses últimos 90 anos. Todo mundo deixou de pagar, ou atrasou o pagamento. Se ela não tivesse em dificuldade, ela não iria requerer esse dinheiro. Então, se fez uma lógica que não fecha, porque quem está indo é porque atrás desse recurso é porque está desesperado e está em dificuldade. Mas, quem senador, não tá foi. Na PEC do orçamento... vai ver o cenário? Desculpa. Como é que o senhor vê esse cenário pós-pandemia para esses microempresários que faturaram zero, senador? Como que vai ser quando a gente olhar aí a rua, passar a pandemia e as lojas começarem a reabrir ou não reabrir? Eu acho que nós vamos ter que pensar. A última tentativa é essa do Banco Central da semana passada. Eu não sei se o Antônio sabe se ela já foi implantada ou só foi anunciada, né? Porque algumas coisas que são anunciadas e demoram para ser implantadas. Mas eu continuo duvidando dela, porque vai cair na questão do banco e risco. O banco não gosta de risco. E quando tem que trabalhar com risco, o juro vai para a estratosfera, apesar da Selic estar baixa. Mas o juro... Oi. Senador, é que nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tem autorização constitucional para ir socorrer direto às empresas. No Brasil, não existe essa previsão constitucional. Tentou-se isso por meio da PEC do orçamento de guerra, que o Banco Central pudesse comprar ou negociar ativos diretamente com as empresas. Isso não foi autorizado pelo Congresso Nacional. O senhor acha que essa foi uma decisão errada do Congresso? Foi autorizado. Não, ele não faz a transferência direto. É necessário uma emissão secundária de títulos, né? Mas é diferente do que o Fed tem autorização para fazer, que é dar o dinheiro direto para as pessoas. É semelhante, só que, veja bem, aquilo foi para emissão no mercado, para pagamento de títulos no mercado secundário, tá? A diferença, porque, por exemplo, a maioria dos casos com debêntures, pequena e média empresa não tem debêntures, não emite debêntures, ela não tem crédito para emitir debêntures no mercado. E, no caso da grande empresa, da média para a grande empresa, funcionou, tanto que nós não estamos vendo esses problemas, tem problemas específicos, mas em escala generalizada, nas pequenas e médias empresas, nós não estamos vendo esse tipo de problema, justamente porque isso funcionou. O Banco Central, no caso de inadimplência do setor privado e de o debêntures começar a cair de valor, o Banco Central vai e cobre e compra esse título. Olha, a notícia que eu tenho, inclusive, é que, basicamente, ele não usou isso, só a ameaça, não, a perspectiva de que o Banco Central tem condições foi autorizado a comprar esses títulos, fez com que as renovações e as renegociações andassem quase que naturalmente. Então, o que eu defendo hoje é que uma coisa semelhante, eu não sei, eu não tenho esse modelo
imaginado na minha cabeça seja feito para as pequenas empresas e médias empresas. Qual